Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos então falar um pouquinho sobre corpos redondos. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no segundo ano do ensino médio e precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET, volume de número 4, semana de número 5. E para essa nossa aula, nós teremos como unidade temática justamente a geometria e medidas. O tema é a geometria métrica e de posição. O tópico, prismas e cilindros, esferas e bolas, planificação de figuras tridimensionais, áreas laterais e totais de figuras tridimensionais, volumes de sólidos. Conteúdos relacionados, sólidos geométricos, não poliédricos, corpos redondos, esfera e cilindro. Acompanhe mais essa aula na tela. Falando então sobre corpos redondos, também chamados de não poliedros. Os corpos redondos são sólidos geométricos que possuem pelo menos uma de suas superfícies curvas. Nós estamos falando em três tipos deles. Um deles é o que nós chamamos de cilindro, tá? Que é um corpo redondo. O outro que nós temos é uma esfera. E nós temos também o que nós chamamos de cone, tá? Então são esses três aí. Vamos lá. Avançando então. Falando inicialmente sobre o cilindro. No caso do cilindro, para definirmos um cilindro, consideraremos dois planos paralelos alfa e beta e um círculo de raio R e o centro O contido no plano alfa. Considerando uma reta R que é secante aos planos alfa e beta, consideremos o sólido geométrico chamado de cilindro a união de todos os segmentos de reta paralelos à reta R, que partem do círculo contido em alfa e tem a sua outra extremidade em um ponto contido no plano beta. Então, olha só, eu tenho esses dois planos aqui, alfa e beta, que são paralelos. Temos essa reta R, que passa tanto por alfa quanto por beta. Então, se eu tenho aqui, ó, essa região poligonal aqui, ó, no caso do plano beta, e eu pegar todos esses pontos aqui, ó, todos esses pontos aqui, que estão em beta e em alfa, olha só, aí nós conseguimos chegar a um sólido geométrico. Então, uma característica básica do cilindro é que as suas bases, elas são paralelas e iguais, ok? Bases paralelas e iguais, nós temos então um cilindro. E quais são os elementos de um cilindro, professor? Ora, nós temos as bases, nós temos também o raio, nós temos também a altura, nesse caso aqui a altura coincide com o centro, ok? Com o eixo aqui. Então a altura coincide, a altura é o mesmo tamanho do eixo. O que é o eixo? É a reta que passa pelos centros dos círculos das bases. E nós temos também a geratriz. O que é a geratriz? É esse segmento de reta aqui, ó, paralelo ao eixo do cilindro, que possui suas extremidades aonde? Nas circunferências das bases do cilindro. Então a geratriz, nós temos o eixo, nesse caso aqui a altura ela coincide com o eixo, então esse cilindro aqui, ele possui a altura igual ao eixo, possui o raio R aqui também, tá? Então, avancemos. Os cilindros podem ser retos ou também pode ser um cilindro oblíquo. Quando é que um cilindro é reto? Um cilindro é reto quando suas geratriz são perpendiculares às suas bases. Então, vamos tomar como base aqui a geratriz, ó. A geratriz aqui ela é perpendicular à base. Então, se a geratriz é perpendicular à base, cilindro reto. Se a geratriz não é perpendicular à base, então o cilindro ele é oblíquo. Área superficial de um cilindro reto. O que seria essa área superficial, professor? Vou pegar aqui um desenho aqui para a gente facilitar. Ó. Vamos planificar o cilindro. Ó. Vamos abrir o cilindro. E quando nós fazemos isso, o que a gente percebe nesse caso aqui? Ó? Que o cilindro, ao a gente abri-lo, ele tem essa região aqui que representa um retângulo e duas regiões aqui que são os círculos. Isso? Então, o que seria a área superficial? Seria a área total, não é isso? O que seria essa área total do cilindro? Seria a área lateral mais duas áreas da base. Muito bem. Então, vamos lá. Onde? Como que eu faço para calcular a área da base de um cilindro? A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Por que π vezes o raio ao quadrado? Porque é uma base circular. Agora, e para calcular a área lateral do cilindro?
Perceba que essa distância daqui até aqui coincide com o comprimento no caso do círculo. Como é que calcula o comprimento? 2π vezes o raio. E essa distância aqui é a altura. Como é que eu calculo essa área aqui? 2πr vezes h, ok? Então, essa área aqui, 2πrh, seria, no caso, a área lateral do cilindro. E a área total? A área total é a área da base mais as duas áreas circulares aqui. Então, nesse caso, a gente pode pensar o seguinte, ó. Se a área da base, para poder calcular a área da base, é 2... Aliás, a área da base é π vezes o raio ao quadrado, πr ao quadrado, mais a área lateral, duas, né? São duas áreas da base, mais a área lateral, que é 2πrh. Então, nesse caso, o que a gente percebe? Fator comum entre eles. Fator comum entre eles é 2πr, não é isso? Tem 2πr aqui também. Ó. Se eu coloco 2πr, 2π vezes o raio em evidência, o que sobra aqui? Se eu tirei 2πr, me sobra r. E se eu tirar aqui, ó, 2πr, o que me sobra? H mais H. Então, 2πr vezes R mais H é a fórmula que a gente utiliza para encontrar a área lateral, a área total, não é isso? A área total do cilindro, 2πr vezes H. Muito bem. Então, avançamos agora. E para calcular o volume do cilindro, professor? O volume do cilindro é calculado por área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base é πr ao quadrado vezes h, que é a altura, ok? Então, aí nós temos a fórmula para calcular o volume do cilindro. Muito bem. Então, já temos aí de posse várias formulazinhas aí sobre o cilindro. Agora, vamos falar sobre a esfera. No caso da esfera, nós temos um ponto O e um número real positivo R. Chamamos de esfera a união de todos os pontos do espaço que estão a uma menor distância ou igual a R do ponto O. Então, nesse caso aqui, nós conseguimos definir a esfera, ok? Lembrando que a distância do ponto central até, no caso aqui, essa distância maior aqui, ó, essa distância é R, que é a distância do raio. E quais são os elementos que nós temos em uma esfera? O centro, nesse caso aqui chamamos de C, o raio, que nós chamamos de R, temos também o eixo, este eixo é essa distância aqui, ó, que é a distância AB, no caso é o eixo, e temos também o equador, que é a circunferência obtida a partir de uma secção, ou uma seção, de um plano perpendicular ao eixo, que passa pelo centro C da esfera. Essa é a maior circunferência que podemos obter em uma esfera, é chamado, nesse caso, de equador. Avançamos, então, e vamos falar sobre a área superficial de uma esfera. É muito importante você saber essa formulazinha aqui, quanto também a fórmula do volume de uma esfera, tá? A área superficial é calculada pela fórmula 4πr ao quadrado. Essa daqui é a fórmula para calcular a área superficial. Agora, para calcular o volume vai ser igual a 4πr ao cubo sobre 3, tá bom? Então, volume 4πr ao cubo sobre 3. Muito bem, ok, perfeito. Já temos aí a formulazinha para cálculo do cilindro, formulazinha para cálculo da esfera. Vamos fazer dois exemplos, duas questõezinhas para poder nos ajudar aí a ficarmos tranquilos com respeito aí a essas formulazinhas. A questão diz assim, ó, uma lata de formato cilíndrico reto tem o raio da base medindo R igual a 5 centímetros, a altura medindo 15 centímetros. Qual é a capacidade volumétrica total e sua área superficial? Vamos adotar o valor de π igual a 3,14. Então, vamos calcular aí, primeiramente, vamos calcular a área superficial, tá? A área superficial ou área total, nós calculamos pela formulazinha 2π vezes o raio, multiplica raio mais altura. 2π vezes o raio, a questão falou que é 5. Então, vezes, aparente, 5 mais altura, a questão falou que é 15. Lembrando, pediu para substituir no lugar de π 3,14. E aí nós vamos simplesmente multiplicar. Primeiramente, somar o que tem dentro do parênteses, não é isso? 5 mais 15 vai dar 20. Então, a área total vai ser 2 vezes, no lugar de π, 3,14. Então, 2 vezes 3,14 vezes 5 vezes 20, que vai dar um total de 628 centímetros quadrados. Agora, calculando o volume
volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Lembrando que π é para substituir por 3,14. O raio é 5, 5 ao quadrado vezes a altura, que é 15. 3,14 vezes 5 ao quadrado vezes 15, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3,14 vezes 15, 11.700, aliás, 1.177,5 centímetros cúbicos. Beleza? Tranquilo? Então, calculamos aí tanto a área superficial quanto o volume do cilindro. Muito bem. Então, vamos avançando. Determine a área superficial e o volume de uma esfera de raio 0,6 metros. Vamos adotar o valor de π igual a 3,14. Então, vamos lá. Área superficial primeiro. Como se calcula? Fórmulazinha. Área superficial, que é a área total, 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Então, 4 vezes π é para adotar o 3,14. O raio, a questão falou que é 0,6. Então, 0,6 ao quadrado. 0,6 ao quadrado vezes 3,14 vezes 4 vai dar um total de 4,5216 centímetros cúbicos. Ok? Então, 4,5216 centímetros cúbicos, não, quadrados, não é isso? Porque é uma área superficial. Agora, para o cálculo do volume, aí sim, vai ser elevado ao cubo. O volume de uma esfera é 4 vezes π vezes raio ao cubo sobre 3. Vamos substituir? Onde eu tenho 4 vezes π vezes o raio é 0,6. No lugar de π, aqui a gente já pode escrever 3,14, ok? Dividido por 3. Então, 4 vezes 0,6 ao cubo vai dar um determinado valor. Pega esse valor, multiplica por 3,14, multiplica essa quantidade por 4 e você dividindo por 3 vai dar 0,9 centímetros cúbicos, tá bom? 0,9 centímetros cúbicos aí, o volume. Volume 0,9 centímetros cúbicos. Agora a área total, no caso aqui, vai dar 4,5216. Então, já temos aqui o valor da área total ou da área superficial e também o valor do volume. Ok? Tranquilo? Beleza? Então, é isso aí. Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa se tornar um parceiro do nosso canal. Como professor, primeiramente, deixe seu like para poder fortalecer o nosse trabalho. Segundo, compartilhe essa aula com todos os seus amigos, com todos os conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Abaixo nos comentários, me diga de qual cidade você me assiste. Assim eu posso mandar aquele salve para você nas nossas próximas aulas, nas nossas próximas correções. Na tela as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Olha só, tchau, tchau e fui! Até a próxima!